Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson e este é o programa Saberes em Casa para EJA do ciclo 2. Como é que vocês estão? Bem? Estão se cuidando? Ótimo! Estão de olho aí no protocolo, cumprindo os protocolos de segurança aí, né? De higiene, né? O uso da máscara sempre, isso é muito importante, né? Sempre estiver em ambientes compartilhando espaço, usar o álcool gel sempre que possível e também, dentro das possibilidades, manter o distanciamento, né? Tem uma distância aí que a gente precisa manter para garantir a nossa segurança, tá? Vocês lembram no programa passado que eu trouxe uma proposta, um desafio para vocês, estão lembrados? Trouxe um desafio para que você faça uma entrevista, lembram disso? E como é que você tinha que fazer essa entrevista? Pensando em pessoas que você conhece, né? E essas pessoas que você conhece e que você sabe que tem nomes iguais, né? E que fique evidenciado aí nessa entrevista a diferença entre eles, as pessoas, né? Tem os nomes iguais, mas tem características diferentes, sua trajetória, suas origens. Então era mais ou menos nesse sentido, né? Este mês nós estamos abordando vários assuntos, perceberam? São assuntos relativos ao direito da pessoa, ok? Estamos aí ressaltando a importância do nome das pessoas, do nosso nome, né? Os documentos de identificação, tudo isso faz parte desse estudo do direito, isso é muito interessante. E pensando nessa pesquisa dos nomes que sugeri para vocês fazerem, né? Vocês estão lembrados disso? Teve uma outra ideia aí, né? Que era a ideia de montar um painel na escola. Então, você colocar para todo mundo visualizar a quantidade dos nomes iguais, né? Que existem da escola, por exemplo, da turma da EJA. Lembram disso? Isso é um trabalho legal, tá? Só que para hoje, para o que nós vamos fazer hoje, é interessante que você, se você puder, tenha um dicionário aí, tá? Esse dicionário físico mesmo. Mas se você não tiver, deixe aí o aplicativo de pesquisa fácil para você fazer as pesquisas que a gente vai indicar hoje, tá? No decorrer do programa. Você vai saber por quê, ok? Olha só, hoje nós vamos trazer um pouquinho de informação sobre gráficos. Olha que interessante. Sim, isto mesmo, gráficos. Gráficos são organizadores visuais que ajudam muitas pessoas, que colaboram aí nas pesquisas de empresa, né, a visualizar os seus temas necessários para uma série de coisas. Olha que interessante. Os gráficos, eles podem nos mostrar o tamanho das diferenças, né, ou das igualdades, né, sobre determinada pesquisa. Eu consigo visualizar isso num gráfico. É uma ferramenta da matemática. Muito bem. Aprofundando um pouquinho mais, né, sobre gráficos. Né? Gráficos são representações visuais de dados. Né? Dados, para nós entendermos aqui, são valores obtidos num estudo estatístico. E essas informações, ou estes dados, são transformados em números. Esses números servem para facilitar a interpretação, né, destes gráficos. A gente consegue interpretar os gráficos através destes números e dessa captação, né, de dados. Uma das funções mais usuais dos gráficos é estabelecer uma dimensão estatística sobre determinado assunto ou fato, ok? Bom, lembra que eu pedi para vocês pegarem o dicionário? Vamos aproveitar aí uma dica que nós passamos para vocês, né, em um dos nossos programas onde nós falamos sobre pesquisar no dicionário ou no aplicativo, tá? E aí eu já vou fazer uma pergunta para você.
pronto aí? Você sabe o que quer dizer a palavra estatística? Eu vou te dar aí 20 segundos para você pesquisar no dicionário ou pesquisar aí no aplicativo. Lembra como é que faz a pesquisa no dicionário? Começa com a letrinha, depois vai com a segunda, né? E no seu celular aí é só escrever a palavra no site de pesquisa, ok? 20 segundos, tô aguardando. Muito bem, tempo esgotado. Eu também fiz aqui a minha pesquisa pelo Google, né? Coloquei lá a palavra, né? Sobre a palavra estatística, apareceram diversas interpretações sobre essa palavra. Eu acredito que no seu também, né? Umas iguais às outras, mas outras um pouco mais diferentes. Mas a que apareceu mais foi esta que eu vou ler para vocês, né? A estatística, ela é um ramo da matemática, ok? Que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados, né? Massa de dados numéricos ou qualquer coleta de dado, né, quantitativo. Tá? Isso é uma estatística. Aprendemos, né? Bom, agora que você entendeu o que é estatística, né, que a estatística está ligada à coleta de dados e que também está ligado à construção de gráficos. Quando a gente fala de gráficos, a gente vai ouvir muito falar sobre estatística, ok? Quais são as vantagens de usar um gráfico? Para quê? Né? Que vantagem eu tenho? Bom, uma das vantagens é que você não perde informação, né? O gráfico ele permite analisar se há ou não simetria na distribuição dos dados, por exemplo, né? Você consegue identificar no gráfico onde há maior concentração de dados e falhas, né? Permite agrupar os dados em intervalos, né? Para você poder ver melhor. Podem se realizar comparações numa pesquisa, para saber o que é melhor ou o que não é. A estatística é o campo da matemática que relaciona fatos, bem? Fatos, números, em que há assim um conjunto de métodos. Quando eu falo métodos, eu quero dizer maneiras, né? Que nos possibilita coletar dados, né? E analisá-los, né? Assim, sendo possível realizar alguma interpretação desses dados, né? Eu consigo interpretar essa pesquisa muito melhor, né? Quando eu tenho esses dados, tenho estatística. Existem vários tipos de gráfico no mundo da matemática, né? Vários, né? E que são criados para facilitar a visualização das mais diversas pesquisas. E quanto à questão do formato, eles são pensados exatamente para facilitar o entendimento, né? Esse entendimento dos dados que são necessários para eu fazer a minha pesquisa. Eu quero saber alguma coisa, eu faço uma pesquisa, tenho os dados, tenho uma estatística. Vamos conhecer os mais comuns e os mais usados. O gráfico de setores. O gráfico de setores é comumente chamado de gráfico de pizza. É uma visualização que representa o valor relativo de cada categoria estabelecida em relação ao todo, né? Vamos ver esse gráfico agora aí. Olha aí. Não parece uma pizza? Pois é, dá até vontade de comer, né? Fome essa hora. Bom, dessa forma, nós entendemos que o tamanho dos pedaços, né,
O tamanho dos pedaços da pizza está relacionado às porcentagens, ok? Ou os quantitativos de itens ou dados diferentes relacionados na pesquisa que utiliza esse tipo de gráfico. Deu para entender? As categorias, né, ou seja, esses pedaços que compõem a pizza inteira, que é o 100% do gráfico, elas podem ser representadas muitas vezes por cores distintas, né? Ou apenas por uma cor, dependendo da quantidade e de categorias. Só que eu vou falar para vocês, não é muito indicado o uso de muitas cores num gráfico. Sabe por quê? Porque isso implica diretamente na acessibilidade da visualização. Uai, afinal, nós temos pessoas que têm aí o daltonismo, tem uma dificuldade aí em identificar algumas cores. Imagina se você tem um gráfico com milhões de cores. Você não vai ajudar a pessoa, você vai atrapalhar a pessoa, né? Pensando na utilização de uma cor com intensidades diferentes, o problema fica mais evidente quando nós tentamos distinguir cada categoria, né, por conta da proximidade, né, da proximidade da cor. Usando cor, acho que essa é a maneira mais tranquila. Um outro tipo de gráfico muito utilizado é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, ele é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos, né? Esses pontos são pontos de dados chamados de marcadores, né? E são ligados por segmentos de linha reta. Vamos observar esse gráfico agora aí. Aqui. Pois é, esse é um gráfico de linhas. Bom, no universo dos gráficos, né, que é muito extenso, existem vários tipos. Um outro gráfico muito usado para amostragens em pesquisa é o gráfico de barras ou o gráfico de colunas. O gráfico de barras, né, ou gráfico de colunas, é um gráfico com barras retangulares, né, e comprimento proporcional aos valores que ele apresenta. A única coisa que os diferencia o gráfico de barras de coluna são as informações. Quando elas estão na horizontal, a gente tem um gráfico de barras. Quando elas estão na vertical, a gente tem um gráfico de colunas, né? Então, vertical, colunas, horizontal, barras. Esse tipo de representação, ele utiliza tanto barras verticais quanto horizontais. Quando a gente fala de gráfico de barras, gráfico de colunas, a gente está falando do mesmo modo de fazer um gráfico, porém, quando é barras é vertical e quando é colunas é horizontal, ok? Vamos entender mais um pouquinho sobre esta leitura de gráficos, né? Ou até mesmo a forma de construir, só que hoje eu vou trazer aqui uma convidada especial para explicar para vocês um pouquinho sobre como ler um gráfico. É a professora Carol, aqui da secretaria, que vai explicar para a gente aí como é que eu leio um gráfico. Então, Jefferson, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa com os professores da escola sobre os estilos musicais que eles mais gostavam. Eu entrevistei 15 professores. Então, nesta barra aqui do gráfico, eu vou colocar as 15 pessoas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Certo?
E quando nós fizemos a pesquisa, nós oferecemos para eles 5 opções de estilos musicais. Nesta barra eu vou colocar os 5 estilos musicais ofertados. O primeiro foi o samba. O segundo foi o forró. O terceiro foi o rock. O quarto foi o funk. E o quinto e último foi o sertanejo. Certo? Então, nós temos 15 pessoas participando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E nós apresentamos para eles 5 estilos musicais. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora, vamos ver quais foram as respostas dos professores. Nós tivemos 2 professores que gostaram de samba. Então, eu venho aqui na minha tabelinha, onde eu tenho os professores e eu vou ver onde está o número 2 e onde está o samba e eu vou linkar. Dos 15 professores, 4 professores falaram que gostam de forró. Então eu venho 1, 2, 3, 4 e eu estou no forró. O próximo estilo musical que nós perguntamos foi o rock. Dos 15 professores pesquisados, 3 professores disseram que gostam do rock. 1, 2, 3. Na próxima opção, nós perguntamos para os professores quem gostava do estilo musical funk. E um professor disse que gostava. E por último, mas não menos importante, nós perguntamos para os 15 professores quais deles gostavam mais das músicas sertanejas. E nós tivemos 5 professores escolhendo essa categoria. Ou seja, agora, se eu for olhar esse gráfico, eu consigo conhecer quais são os gostos e os estilos musicais escolhidos pelos professores. Qual foi o que foi mais escolhido? É só eu olhar como a barra está maiorzinha, ó. É o estilo sertanejo. Qual foi o que teve menos pessoas que optaram? Foi o funk. Nós tivemos ali, em quarto lugar, o forró, o rock e o samba. E é isso. Espero que tenha ficado legal. Ok, pessoal. Depois de tanto falarmos sobre gráficos, tipos de gráficos, estatísticas, levantamento de dados, vem a proposta, o grande desafio de hoje para você. Então preste atenção. Você vai precisar fazer aí o levantamento desses dados para montar um gráfico de colunas, tá? Então vocês viram o exemplo que a professora Carol deu? Na vertical ela colocou a quantidade de professores. Na horizontal ela colocou os gostos musicais. E aí ela foi linkando lá, 1, 2, 3. Então tá. Vamos lá, presta atenção na proposta da atividade. Nós vamos falar sobre faixa etária, idade. Idade de quem? Das pessoas da escola onde você estuda. Né? Você vai precisar fazer uma pesquisa, você vai ter que conversar com o coordenador da escola, você vai conversar lá com o agente de organização, você vai conversar com alguém lá da escola que vai te fornecer muitos dados. Você pode começar já pela sua sala, por exemplo. Né? Eu quero que você faça uma pesquisa, faça uma busca
para você montar esse gráfico, quantas pessoas na escola têm de 15 a 20 anos, ok? Primeira coluninha, de 15 a 20 anos. Quantas pessoas têm de 21 anos a 40 anos? Segunda coluninha. Quantas pessoas têm de 15 a 20, de 21 a 40 e quantas pessoas têm mais de 40? É a terceira coluna, ok? Dá para você montar um gráfico. Então, segundo a sua coleta de dados, você vai conseguir colocar lá, de 15 a 20, eu tenho 1, 2, 3, 100, não sei, 10, 20. De 21 a 40, eu tenho tantos. De 40 a mais, né, de 40 em diante, eu tenho X números. E aí você montou um gráfico. Deu para entender? Hiper fácil, prático. Faz a sua pesquisa, manda para nós neste e-mail aqui, é nesse endereço aqui. Estão vendo o endereço? Eu quero trazer a sua pesquisa aqui. Coloca o seu nome e coloca o nome da sua escola, ok? Porque aí eu vou ler o nome da escola, vou ler o seu nome e aí nós vamos aí divulgar quantas pessoas tem nas faixas etárias selecionadas aí por você. Não é legal? Perfeito. Muito bem. E assim a gente vai estar trabalhando gráficos. Joia. Bom, gente, por enquanto é isso. Muito obrigado por você ter nos acompanhado hoje. Até o próximo programa. Se cuidem. Fiquem atentos aí. Protocolo de saúde, calendário de vacina. Vejo vocês no próximo programa. Um grande abraço. Até lá.